Olá, sou Simone Moraes e hoje nós vamos aprender, eu vou fazer aqui para vocês uma videoaula completa de como pintar esse risco aqui, ó. Ele é um risco com rosa e berinjela, tá bom? É um risco bem bonito e eu vou deixar ele disponível aí para vocês no meu blog. Eu já transferi ele aqui para o tecido. E agora o primeiro passo é fazer a sombra. A sombra eu vou fazer ela utilizando a cor verde maçã. Então eu coloco a tinta no pincel, tá vendo? Eu uso esse pincel aqui, ó. Ele é um pincel, ele não é cortado e nem lixado, tá? Ele já é um pincel assim quadrado mesmo. Esse aqui eu acho que ele é o número 18. É um pincel assim maior, tá bom? Então vocês vão pegar a tinta, né? E num pirezinho, num pratinho, vocês vão fazer esse movimento aqui. Eu vou mostrar na minha mão que fica mais fácil. Tá vendo? Vocês vão fazer esse movimento aqui no pires, ó. Porque aí, o que que vai acontecer? A tinta vai entrar bem no pincel, ela vai ficar por igual. Então, sempre que for fazer sombra, vocês façam isso, tá? Porque senão fica excesso de tinta em um determinado ponto do pincel, na hora que traz no tecido, acaba manchando muito um lugar e não fica aquela sombra suave. Aqui, ó, nos pontos onde eu quero fazer a sombra, eu já passei o clareador, porque eu gosto de trabalhar com o clareador. E o que que eu vou fazer? Eu vou fazer esse movimento aqui circular, ó. Eu faço um movimento circular. Quando eu vejo que preencheu bem a trama do tecido, eu venho e dou umas puxadinhas, ó. Então, eu faço esse movimento circular e puxo. Tá vendo, ó? Eu faço isso onde eu quero colocar a sombra. E lembrando que a sombra não precisa ser... puxar ela demais, levar ela para muito longe do risco. Ela vai ficar só nesses pontos aqui mais fundinhos, ó, tá vendo? Não precisam levar ela para muito longe, porque senão fica feio o trabalho. Então, a sombra não precisa esticar ela demais, tá? Então, eu vou fazer esse movimento em todo o risco. Como vocês podem ver, eu já fiz a sombra aí em todo o risco. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou usar... Eu quero fazer aqui embaixo uma sombra como se fosse um chãozinho espelhado. Porque como vocês podem ver, aqui ele é um galho. Então, quando é um galho assim, a gente tem que tomar muito cuidado aqui para não fazer um chão muito escuro. E nem precisa fazer aquele piso, né? Igual a gente faz quando é um jarro, um outro tipo de risco com jarro, tá bom? Então, eu vou mostrar aqui para vocês como que eu faço ele espelhado para parecer como se fosse o reflexo do galho, né? Aqui embaixo, no chão aqui do tecido, tá? Então, vamos lá. Eu vou passar mais um pouco de clareador aqui, ó, nessa parte mais distante do risco, porque com o tecido seco, não vai dar a suavidade que eu quero, tá? Ou você pode passar o clareador direto no tecido, ou ir diluindo a tinta, usando, né, aquele diluente no pires. Você vai diluindo a tinta no pires antes de transferir ela para o tecido. Eu prefiro passar o clareador já direto no tecido. Aí, o que que nós vamos pensar aqui? As cores que eu vou usar aqui em cima. Então, na berinjela, eu vou usar que cor? A cor berinjela e a cor violeta. Nas folhas, o oliva. E essas rosas aqui, eu vou fazer elas brancas. Então, na direção aqui, ó, da berinjela, eu vou usar um pouquinho... Eu vou acentuar mais esse verde maçã e depois eu vou jogar um pouquinho de berinjela. Eu vou fazer aqui nessa direção, ó. Agora eu pego um pouquinho de berinjela. Tá vendo, ó? Espalhei bem a tinta no pincel.
e venho fazendo uma sombra. A impressão que vai dar depois do risco pronto, da pintura feita, é que dê um reflexo da berinjela aqui embaixo. Isso chama-se chão espelhado. Dá um efeito bem legal. Então, isso eu faço somente na direção onde está a berinjela, tá? Agora, como eu vou usar verde oliva nas folhas, eu vou usar um pouquinho de verde oliva aqui embaixo, ó, para acentuar mais aqui. Vou trabalhar com um pouquinho de sépia nessa sombra, para me dar uma profundidade nela. Tá? Então, eu venho aqui próxima das folhas, ó, só nessa parte mais funda e jogo um pouquinho de sépia. Aí vai dar uma impressão que é a sombra da folha no chão. Feito isso, que eu não quero escurecer muito, quero deixar esse piso aí mais claro, né? Essa sombra do galho aqui mais claro. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o branco. Nós vamos dar uma luz aí, uma iluminada. Olha aqui, para vocês verem, ó. Eu vou fazer um traço com o branco. E venho fazendo esse movimento aqui de vai e vem, ó, nessa direção. Lá, tá vendo que a gente já viu como se fosse um reflexo e fica bem legal. Fica bem bonito. Tá aí prontinho. Agora, nós vamos para as berinjelas. Eu vou pintar aqui a berinjela primeiro, porque ela está por trás, ela está debaixo das folhas e das rosas. Então, eu vou fazer primeiro essa berinjela, tá? Que a gente sempre faz o que está por trás ou debaixo. Eu vou fazer aqui mais rapidinho, eu tenho um vídeo aí explicando como que faz a berinjela, tá? Para o vídeo aqui não ficar muito grande, vamos lá. Eu vou fazer aqui mais rapidinho. A berinjela eu uso a cor violeta, eu passei o clareador aqui, onde eu vou passar o violeta, que é onde eu quero a luz, a parte mais clara da minha berinjela. Então, eu passei um pouquinho de clareador aqui, eu venho com berinjela nessa parte. No início do vídeo aí, tá? Tem o endereço do meu blog, eu vou deixar também logo abaixo aí na descrição do vídeo também o endereço do meu blog, para você entrar lá e pegar esse risco para você pintar aí também, acompanhando aí o vídeo, tá bom? É um risco muito bonito, fica bem legal. Agora, eu vou preencher o restante da berinjela usando a tinta berinjela. Lembrando que, como essa tinta é uma cor muito escura, olha, tem que trabalhar com bastante tinta no pincel e preenchendo
bem para que a trama do tecido ela fica toda tampadinha. E depois, se você vê que ficou alguma parte aparecendo, né, o tecido ficou meio branquinho, que costuma ficar, é normal. Aí depois da pintura seca, você pode vir e fazer um retoquezinho, tá? Não tem problema não, não estraga a sua pintura não. Normalmente quando a gente trabalha com preto ou vermelho, essas cores assim mais escuras, depois a gente tem que vir fazendo um retoque. E vamos preenchendo. Quando vocês aproximarem da cor violeta, o que vocês vão fazer? Vão utilizar a sujeira que já está no pincel, né? Eu lambuzei um pouco aqui o pincel, mas tudo bem. Vocês vão pegar e esfumaçar ele assim, ó, trazendo por cima da cor violeta, tá vendo? Mas acaba ficando um reflexo dela aqui embaixo. Feito isso, nós vamos pegar o branco agora e dar uma iluminada aí nessa berinjela. Aqui é o ponto onde eu quero que dê, né, que fique iluminado. Eu venho, coloco a tinta branca e dou uma esfumaçada. Prontinho. Agora, o próximo passo aqui é eu pintar as folhas. Todas as folhas que estão por trás. Essas aqui eu não vou pintar agora porque elas estão por cima desta berinjela, tá? Então, eu vou fazer essas daqui, ó. Essas daqui, eu posso já fazer de uma vez. Essa daqui que veio por cima da berinjela eu também posso fazer. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês como que eu vou fazer as minhas folhas. Eu vou fazer uma só pra mostrar, tá bom? Porque se eu for fazer todas as folhas, vai ficar muito grande. Então, eu passo o clareador na folha. Agora, eu venho e vou dividir ela ao meio, ó, um lado verde. Eu vou puxar de dentro para fora. O outro lado, branco. Eu passo o branco e puxo, ó, de dentro para fora. Na hora de puxar o branco, não precisa trazer ele até aqui as pontas, senão fica uma folha muito branca, tá? Aí não fica legal. Se você quiser dar um efeito diferente, fazer alguma coisa diferente na sua folha, você pode também usar um outro tom de verde. Então, nessa pintura aqui, em algumas folhas, eu vou usar o verde pinheiro também. Umas eu vou deixar assim só com verde, oliva, e outras eu vou usar o pinheiro por cima do oliva aqui, ó. Eu venho e jogo só um pouquinho, dá um efeito bem legal. Agora, sem lavar o pincel, para tirar o verde pinheiro, eu pego um pouquinho do verde oliva e venho trabalhando esse lado que eu joguei o branco, ó. Eu venho de fora para dentro.
E desse lado que eu pus o verde no meio, eu venho com o branco na ponta. Tá vendo? Eu pego só um pouquinho de branco, ó, só de um lado do pincel. E vou puxando o branco de fora para dentro. E assim eu vou trabalhar todas as minhas folhas. Prontinho, já fiz todas as berinjelas, as folhas, né? Adiantei aqui 2 rosas, agora eu vou fazer essa última aqui para mostrar aí para vocês como que eu fiz a rosa. Bom, então vamos lá. A rosa eu segui o seguinte processo. Eu passei o clareador nela toda. Depois eu preenchi ela toda usando a cor marfim. Eu coloquei o marfim no fundo como base, para fazer essa rosa branca. Aí podem só preencher, tá? Não precisa preocupar muito com o movimento. Porque a cor marfim já é uma cor bem clarinha mesmo, não vai... É só mesmo para dar uma base aqui para rosa branca. Pronto. Agora o miolinho dessa rosa, eu usei o amarelo ouro. Tá, eu peguei um pouquinho de amarelo ouro. Vou passar aqui nessa parte do miolo. Dou uma esfumaçadinha. E para acentuar mais a profundidade aí desse miolinho, eu vou usar o caramelo. O caramelo é só uma esquina. Agora, a profundidade da nossa rosa, nós vamos fazer usando o cinza lunar e um pouquinho do cinza chumbo. Primeiro, eu vou usar o cinza lunar. Eu vou fazer essa parte aqui, ó, do copinho da rosa. Vou definir ela bem primeiro, ó. E agora eu vou esfumaçar. Puxando para dentro. Esfumaço bem. Pego mais um pouquinho de tinta e agora eu vou puxar para as pétalas, definindo elas, fazendo o recorte das pétalas, ó. Eu tenho um vídeo aí de rosa, onde eu mostro de forma bem detalhada, bem devagar, o movimento da minha rosa, tá? Você pode estar acessando, olhando aí os outros vídeos que eu tenho no meu canal, que você vai encontrar esse da rosa, se você já não assistiu, né?
Ele mostra de forma bem detalhada cada movimento que a gente faz para ter uma rosa mais perfeita. Agora vamos trabalhando aqui com o branco. Nós começamos aqui primeiro nessa parte de cima da rosa. Ó. E a gente vem criando aqui as pétalas. Sempre passe e dá uma esfumaçada para não ficar aí muito marcado, tá bom? Tô lembrando aqui que eu esqueci de jogar um pouquinho do cinza chumbo. Vou colocar um pouquinho aqui só para dar mais uma profundidade, ó, só um pouquinho. Pronto. Vamos lá, continuando. Depois que eu faço essa parte de cima aqui, deixa eu jogar mais um pouquinho de branco aqui. Aí eu venho aqui, ó, com a tinta virada pra cima, eu vou fechar aqui esse pedaço. Dou uma esfumaçadinha pra baixo e prontinho. Agora vamos para as outras pétalas. Eu coloco a tinta apenas de um lado do pincel, tá? Deixo a tinta virada pra cima, ó, tinta virada pra cima, e venho fazendo os recortes das pétalas. Lembrando que todas elas vão vir até essa marca aqui que a gente fez, tá? Eu não vou entrar com elas agora, não. Essa parte de trazê-las aqui pra dentro é depois. Agora o outro lado. Pronto, agora nós vamos trabalhar aqui o meio, tá? Eu vou jogar um pouquinho aqui de cinza lunar. Vou dar uma esfumaçada. Porque senão a tinta branca quase não vai aparecer aí nesse meio. E agora eu venho trabalhando aqui as pétalas, ó.
Eu vou pegar essa pétala aqui, ó, e vou trazer ela aqui pra dentro. E dou uma esfumaçadinha na tinta, pra não ficar tão marcado. Pego a próxima pétala, ó. Faço a mesma coisa. E assim eu vou fazendo. Aqui eu faço a mesma coisa com essa, ó. Venho aqui e encontro com elas. Aqui nessa pétala, eu quero dar uma mudadinha aqui. Eu vou passar um pouquinho de cinza lunar, porque eu quero jogar essa pétala por cima dessa, tá? Eu vou mudar aqui o movimento. Então, a gente pode ir fazendo essas mudanças na rosa à medida que você for trabalhando ela aí. Aí, ó, trouxe ela pra cima dessa, tá vendo? E a mesma coisa desse outro lado. Agora, com o pincel zerinho, eu vou pegar a tinta sépia. E vou completar aqui o miolinho da minha rosa. Sépia, e agora eu vou jogar um pouquinho de branco. O acabamento desse risco, eu vou fazer ele da seguinte forma. Com a tinta verde oliva, eu vou fazer uns galinhos. Como que eu vou fazer esses galinhos? Ó, vou fazer aqui para facilitar a visualização. A tinta não pode estar muito grossa, tá bom? Se a sua tiver, você pode ralear ela um pouquinho. A gente puxa um galinho. E é bom utilizar um pincelzinho assim menor, tá bom? E vem fazendo umas folhinhas, ó. Então, essa é uma ideia de acabamento aí que você pode fazer nos seus galhos de flores. Se você quiser dar uma ideia também de fazer um galinho seco, você pode estar fazendo ele com siena, pode estar fazendo com sépia, também fica bem bonito. Tá? Então, eu vou fazer esses galinhos em todo o risco, para poder estar fazendo aí o acabamento agora.
Está aí a nossa pintura prontinha, né? Eu fiz aí umas florzinhas, né, avulsas, e os galinhos aqui, olha, aqui eu puxei um outro galinho maior, tá vendo? Fui puxando os galinhos com as folhas, e isso enfeita mais e enche mais o risco e faz aí uma finalização bem legal. Espero que vocês tenham gostado aí dessa aula completa, tal risco vocês conseguem no meu blog. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.